Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos analisar esse jogo Inter e Caxias no Beira-Rio. O jogo foi 1 a 1 e o Inter acabou sendo eliminado nos pênaltis de novo. Tá? Confesso que eu preferi não fazer um vídeo ontem, tá? Porque eu estava de cabeça quente e também ia ser influenciado, provavelmente, certamente, por alguns comentários que eu vi. E, enfim, alguns vídeos também. Até porque eu olho os outros, né? Eu olho o que os outros estão fazendo pra ver por onde que eu vou, né? Agora, né, analisando com a cabeça mais fria, o que a gente pode falar sobre esse jogo? Eu dividi essa análise no seguinte, ó. Primeiro, eu vou falar de escalação, vou falar sobre o jogo e vou falar sobre a arbitragem, tá? E um pouco do que eu acho que pode acontecer mais pra frente, tá? Então o jogo foi ontem, domingo, às 18 horas, Gauchão semifinal, jogo 2, jogo decisivo. Escalação, o Inter saiu com Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, Tauan Lara, tá? Que bom que ele tá subindo, né, nessa escala aí de preferência e de utilidade aí para o Mano Menezes, porque o Tauan Lara antes ele dificilmente entrava. Agora ele é o reserva imediato do René. Tá? Baralhas no meio campo, Maurício, Alan Patrick e Depena. Ou seja, aquele meio campo com volante 3 meias. Né? Maurício de um lado, Alan Patrick e Depena do outro lado. Na frente, Wanderson e Luiz Adriano. Tá? Essa foi a escalação do Inter. Como é que foi o jogo? Primeiro tempo até foi empolgante, tá? Primeiro tempo até foi legal, de acordo com o que eu previa, tá? O Inter viria para esse jogo, como houve um empate no primeiro, o Inter viria no Beira-Rio para decidir realmente passar pela semifinal e chegar na final, né? Porque é o jogo que tem essa pressão. Então eu imaginava um jogo mais vibrante realmente, com mais atenção dos jogadores, mais ímpeto, mais velocidade, que era o que eu não estava vendo no Gauchão, na maioria dos jogos, né? Que é inclusive o que me motivou, já falei sobre isso com vocês em vídeo anterior, que eu não estava gostando de fazer análise desses jogos do Gauchão, do Inter, que eu estava preferindo ficar mais com o feminino nesse momento, porque para mim era mais interessante, eu já sabia mais ou menos o que eu ia ver no esse Inter masculino do Gauchão. O que a gente viu ano passado, o que a gente viu no ano retrasado, aquela coisa. Começa o ano, vem sempre a desculpa da início de temporada, demora um tempo, tem que entrosar, tem que buscar o melhor preparo físico, tudo isso a gente sabe. Porém, depois de um certo número de rodadas, tem que apresentar pelo menos depois da sexta rodada, já dá para cobrar alguma coisa, já tem que apresentar uma evolução e tem que apresentar um jogo condizente, ou seja, um jogo no nível de competitividade que a gente quer, que a gente espera, né? E isso não estava acontecendo. Eu creio que vocês vão concordar comigo aqui nos comentários. Tá? Então, como eu estava vendo isso, que o Inter estava vários jogos ruins dentro de casa e fora de casa, eu comecei a realmente desanimar em relação ao masculino e fiquei analisando o feminino. Mas nessa partida, tanto no Grenal como nessa partida, eu achava que seria diferente e foi. Realmente o primeiro tempo foi eletrizante, vamos dizer assim, rápido. Né? O Inter com muita rapidez em contra-ataques. Né? E assim saiu o primeiro gol, contra-ataque. Tomou uma bola lá atrás no seu campo, saiu rapidinho e fez um gol bonito até. Uma jogada com o Luiz Adriano, tocando para o Maurício batendo de direita, que não é a perna forte dele, mas bateu bem, tirou do goleiro. 1 a 0. E o Inter seguiu atacando, seguiu fazendo pressão. Tá? E a bola não entrava. No final do primeiro tempo aconteceu uma coisa que, na verdade, alguns narradores perceberam, alguns comentaristas perceberam, outros nem tanto, mas perceberam que a bola alta na defesa do Inter estava sendo um problema. O Caxias estava usando isso, 2 já tinham entrado, e eles conseguiram fazer a conclusão, e na terceira foi gol. Então, tem inclusive um comentarista que disse, surpresa, surpresa, uma ova. É verdade, não foi surpresa. O Inter estava mostrando que ele poderia vazar justamente por ali, vazou. Tá? E o jogador do Caxias fez uma movimentação normal de centroavante, ele fingiu que ia ir para frente,
E aí os zagueiros olharam para a bola, ele foi para trás dos zagueiros, né? Ele fugiu tanto do Vitão como do Mercado. E quem acabou chegando perto dele, chegou a encostar nele, marcar, não foi nem o Vitão, nem o Mercado. Tá? Ele fugiu para as costas desses jogadores e a bola foi cruzada perfeita, fugindo do goleiro, e ele só testou para dentro do gol. Tá? Quem foi no corpo dele, tentou realmente evitar alguma coisa, foi outro jogador, que agora eu não me lembro o nome, não sei se foi o Baralho, foi outro jogador que entrou dentro da área para evitar, porque ele escapou do zagueiro. Tá? Ali, a meu ver, o problema de pelo menos um dos zagueiros, talvez o Mercado ou o Vitão, que um olha para a bola, de repente, para tentar cortar um cruzamento que o cara lê mais ou menos onde é que vai essa bola, e o outro vai no jogador. O outro cuida o jogador, né? E não deixa ele, pelo menos o contato físico, para não deixar ele subir livre, né? Mas não aconteceu. O Inter tomou no final do primeiro tempo 1-1. E aí foi pro segundo. No segundo tempo a coisa deu uma desandada. Tá? No segundo tempo realmente o ritmo não foi o mesmo. O Inter até criou chances, mas o ritmo caiu. Não foi a mesma coisa, tá? Abaixo. E aí o Mano percebeu isso e começou a mexer. Mexer. E botou o Pedro Henrique, botou outros jogadores, né? Botou o Estevão. E o Inter tentou ainda, mas muito dependendo de individualidade. Dependendo muito do Pedro Henrique fazer jogada, né? Dependendo do Alan Patrick, né? Que às vezes fazia uma jogada individual, achava um jogador ou chutava no gol. Né? O Inter continuou criando chances, mas não fez. Tá? E aí o Caxias começou a fazer cera demais até. Em alguns casos não punida pelo árbitro, acho que ele deveria ter punido, tá? Mas depois eu vou falar mais sobre a arbitragem. E aí o jogo terminou empatado, foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis a gente sabe que é complicado, pênaltis uma equipe, uma folha salarial bem inferior, tecnicamente inferior, pode ganhar, pode bater muito bem os pênaltis, pode ter um bom goleiro e pode vencer nesse tipo de decisão, né? Foi o que aconteceu. Caxias bateu muito bem os pênaltis. O Kehler estava naquela de tentar adivinhar lado, né? Não tentar pegar o mal batido, né? E o Inter eu achei estranho uma coisa, porque assim, ó, não botou o Bustos para bater. O Bustos é lateral direito, bate bem na bola, cruza bem. Tá? É um jogador com experiência. Na Argentina, na seleção argentina, o Bustos foi lateral direito, titular do Jorge Sampaoli na seleção argentina, quando ele treinou a seleção. Para vocês terem uma ideia, é um jogador já com uma bagagem bem maior que o Estevão. E ele não foi bater o pênalti, nem ele nem o Mercado. Foi bater o Estevão. Aí é que realmente me espanta isso aí. Me espanta porque cansaço? Creio que não. Todo mundo está cansado. O Estevão correu também, correu um monte. Bustos correu um monte, mas o Bustos sabe que aguenta, tem um pulmão, né? Agora, não bater o pênalti, deixar o guri, complicado. Né? É difícil até explicar isso. Vamos dizer que disse que não se sentiu bem para bater e o Estevão assumiu e eu já vi ele bater pênalti. Provavelmente o Mano diria. Disseram que não estavam bem para bater, o Estevão disse que bateria e eu já vi ele bater pênalti no treino, ele bateu bem, sim, mas por favor, é um guri, tá? Complica realmente a sequência da carreira dele no Inter, porque isso aí marca muito. E essa coisa, como é um guri que está ainda sendo lapidado, é um guri que mostrou qualidade na base, no profissional chegou a mostrar, senão ele não estava entre os jogadores, senão ele não estava no banco do Inter, se ele não tivesse mostrado qualidade. Mas é um jogador ainda verde, ainda precisa de um tempo ainda, mais minutagem, tá? Não dá pra gente simplesmente pegar e decretar o fim do Estevão no Internacional. Isso é uma coisa que, né, de cabeça fria, realmente eu vou por esse lado, né, eu vou por essa linha. Então, achei muito estranho isso. Tá? E sobre... Eu quero falar algumas coisas sobre o jogo, que é o seguinte, ó, o Mano Menezes, tá? Primeiro eu vou falar de arbitragem, vamos na arbitragem. Rodrigo Leal Klein, os assistentes aqui, Matheus Olivério Rocha, Otávio Legramante, o assistente número 2, a VAR aqui era o Wagner Hillway, a gente conhece já. A arbitragem não teve muito problema nesse jogo,
tá? A arbitragem foi bem, a expulsão do Depenha foi correta, tá? Pode se discutir o primeiro cartão? Pode, mas o problema é o seguinte, ele já tendo o cartão, como é que ele faz uma entrada daquela? O problema nem é o que pegou, se pegou o joelho, se pegou a perna, o problema é o seguinte, ele levantou a perna lá em cima, na altura da cabeça do jogador do Caxias. Ele salta, olha no replay, ele salta e ele levanta a perna, o que aquele joelho dele está fazendo lá em cima? E vai na dividida e bate, e pega, acho que pega no pescoço, no rosto do jogador do Caxias, mas não pega o joelho, porque se pegasse o joelho, nossa, é nocaute, é coisa de UFC, né? Vocês já viram o nocaute de UFC, onde o jogador vai lá e dá uma joelhada voadora, se acertou no rosto, nocaute, né? Mas não, parece que não foi, parece que pegou a coxa, enfim, mas mesmo assim machuca, salta, vem com todo o peso do teu corpo, vem com aquela perna lá em cima e bate no jogador. O árbitro viu isso, cartão. Tu já tem o vermelho. Então ele fez o trabalho dele, né? Sobre acréscimo, acho que ele deveria ter dado mais. Sinceramente eu não cronometrei, mas eu vi cera demais e ele não combatendo a cera. Tá? Cera do Caxias, cera no segundo tempo excessivo, ele não combatendo a cera. E ele até colaborando, ou seja, o Inter estava querendo pressa no jogo e aí ele para, caminha até a área, o reservado ali do Caxias, e vai dar cartão para um do banco. Quer dizer, come tempo de jogo, mais ainda. Então, como ele deu 8, né? Ele disse no final, alguém foi perguntar para ele quanto deu de acréscimo, ele deu 8 minutos. E daí? Provavelmente era bem mais. Porque essas coisas colaborou com o antijogo. Porque aquilo ali, tu pega e dá cartão quando a bola saiu, tá parada. O outro nem dá, releva aquilo ali. Porque ele tá fazendo... Se tem um cara ali da comissão técnica do Caxias fazendo estardalhaço, enchendo o saco, provavelmente é para parar o jogo e é para ganhar cartão. Foi exatamente isso que ele fez. Ele faz estardalhaço para puxar um cartão para ele. E o juiz vai ter que ir lá, entendeu? É mais tempo que se perde. Então, acaba sendo uma desculpa para comer tempo de jogo. É isso, tá? Então, a minha objeção é só isso. É combate à cera, excesso de cera, descarado, escancarado. Né? Mas, do mais, a arbitragem foi bem na interpretação dos lances, faltas, expulsão, a parte... Né? Mas nessa parte aí disciplinar, acho que faltou puxar uns cartõezinhos para o excesso de cera do Caxias, tá? Sobre o que eu queria falar de prognóstico é o seguinte, me preocupa. Porque eu acho que o Mano está muito preso num negócio que assim, é o esquema que ele montou para o Campeonato Brasileiro, deu certo, e ele se agarrou nisso. Se agarrou, ele não quer mudar. Tá? E aí quando aparece alguma variação, a gente viu, ela aparece, mas logo em seguida é desfeita. Em jogo decisivo ele volta para o mesmo sistema. Tá? E eu até fiz um desenho para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês, mas daqui a pouco o meu campinho vai chegar. Eu já encomendei, tá? Isso aqui é o seguinte, ó, o Inter quando ele tá com a bola e vai para frente, eu fiz aqui 2 zagueiros e um lateral esquerdo, ó. 2 zagueiros e um lateral esquerdo, aqui é o goleiro. Aqui eu botei o volante, o 5, que a gente estava atrás, né? Aqui os meias, né? O Maurício, o Alan Patrick, Depenha. Aqui eu botei um pontilhado, que é o nosso lateral direito, que se mandou lá pra frente. Ó o Bustos, vira ponta. Tá? Então com a bola ele vai lá pra frente. Aqui o jogador que na marcação vira aquelas 2 linhas de 4, ele vira um meia esquerda, que é o Wanderson. Tá? Intermarca em 2 linhas de 4. Tá? E deixa o Alan Patrick na frente com... o Alan Patrick descansa mais com o Luiz Adriano. No caso desse meia esquerda, velocista, o Wanderson, o PH, uma seta um pouco menor, porque ele sai da meia esquerda e vai para frente, vai virar ponta. Então o Inter joga com 2 pontas e aqui basicamente é um volante, né? Então é 3, 4, 5, 6 jogadores na frente. É praticamente um 3-4-3, basicamente. Um 3-4-3, né? Que o Inter fica. Né? E atacando basicamente ali são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores fazendo ações ofensivas, né? Até o volante às vezes chegando, então às vezes ficam 6 jogadores fazendo ações ofensivas. Mas ele fica com essa característica aqui, né? Um 3, 4 no meio campo e aqui 3 na frente, né? Esse aqui vindo de trás, projetando, esse aqui vindo de trás, projetando, né?
O Inter joga dessa forma. E um centroavante que o mano gosta de usar, o 9 aqui, que não abre mão, que é o Luiz Adriano. E, ou se não é o Luiz Adriano, é o alemão e tal. E o Pedro Henrique acabou ficando na reserva. Muita gente não entende, tá? Porque que o Pedro Henrique foi na reserva, eu até entendo, tá? Eu não concordo, eu colocaria o Pedro Henrique de titular, tá? Mas é que o Wanderson ele é mais driblador, tá? Se a gente olhar esse Campeonato Brasileiro, os dois tiveram minutagem boa. Dá pra fazer uma boa análise ali de números, tá? Na questão do 1 contra 1, o Wanderson é melhor, tá? Nos gols, o Pedro Henrique é melhor, mais fazedor de gols. O Wanderson se caracteriza mais por ser driblador de muito sucesso, rápido e dá várias assistências. Ele faz mais assistências do que gols, tá? Sobre o Mano, sobre esse Inter, assim, vai ter sorteio de Libertadores, é hoje, tá? O Inter vai para Libertadores com moral baixa, tá? Tendo que se recuperar. A perspectiva é de que o Inter, a gente não sabe o que vai ser nessa primeira fase da Libertadores. A depender do grupo que o Inter pegar, não sei se vai conseguir fazer grande coisa, tá? Realmente não empolga, né? Nossas contratações de maior qualidade, elas chegam no meio do ano. Chega em julho, chega o centroavante, tá, que vem do Fenerbahçe, e chega o Arangues, tá, um jogador de alto nível técnico, né, jogador, vamos dizer, muito bom para substituir, por exemplo, uma saída do Alan Patrick, né. Então, chega tarde, e é sempre aquela coisa, né, a direção achando que tem um grupo bom, que dá para começar assim, nas contratações em broma, tenta e não consegue contratar, e o grupo fica carente, os resultados ruins aparecem, né? E aí a gente fica, nós vamos disputar Brasileiro e Copa do Brasil, tá? E Brasileiro a gente sabe que não vai ganhar, então difícil, né, pessoal? Mas assim, a minha colaboração sobre esse jogo era isso, tá? Desde já agradeço pela atenção de todos. Daqui a pouco nós vamos subir aí um material sobre feminino, tá? Até a próxima, né? Faz aquele trabalhinho de graça, né? Like, compartilha, se inscreve, aperta na carrapeta. E é isso aí, até a próxima. Obrigadão.